Demos aquela caidinha básica. Faz parte. Faz parte. Bora voltar? Volta, meu povo. É assim mesmo. É o que... Então tá. Então, a gente já voltaram? Vamos voltando? Então, o tema dessa nossa live é: ele passou em 10º lugar como especialista do FNDE estudando assim. Vamos só recapitular para essa live iniciar já com um resumo. Parte 2. Parte 2. Primeiro você fez, vai lá, base, PDF. Depois inseri videoaulas. Inseriu videoaulas, principalmente administração financeira com o professor Flávio Assis. Depois do que você fez, aí ele começou dia 20 de dezembro de 2022 e passou dia 3 de dezembro de 2023, ou seja, quase 1 ano e 2 meses aí de estudos, né? E aí, depois que ele fez a base, aqui já tinha questões, tá, gente? Deixar claro, aqui já tinha questões. Só que depois que ele fechou o conteúdo aqui, focou em questões. Essa era uma questão do PDF também, que já tem algumas questões dentro dele, só que aquelas questões são bem mais fáceis, né? Porque você leu o conteúdo e a questão tá ali dentro daquele, né, certinho. E com a videoaula, depois entrar no TEC, já traz uma dificuldade um pouco maior. Exato. Então, aqui ele fez questões. No edital da data do edital do FNDE até a prova, você focou em questões, né? Questões. Eu acho que a única videoaula que tu assistia era do Flávio Assis, que era a questão da administração financeira, né? Isso. E aqui, ó, questões. E o pulo do gato, que foi botar ele para fazer as questões erradas, que a gente chama aqui de caderno de fortalecimento. Foi o momento que ele começou a sangrar. Que ele percebeu que estudar para concurso vai muito mais além. E essa, para mim, é a virada de chave. Porque, gente, olha, do tempo que ele iniciou os estudos até o dia da prova, ele fez... Até o dia da prova foi quando, amor? Foi dia 3/12. 3/12 de 2023. Vou botar aqui uma média. Ele fez uma média de 14 mil questões. 14 mil questões com desempenho de 80%. E isso se repetiu na prova. Porque com certo e errado, né? 80%. E esse desempenho, ele repetiu na prova do CESP, 80%. Olha que coisa fantástica. Do jeitinho que estava o desempenho dele no TEC, foi o desempenho dele na prova. Por isso a importância de fazer questões. Por isso que eu uso a hashtag faça questões todos os dias. Todos os dias, gente... como a gente estava falando, o Evandro, ele não tem resumo, ele não tem grifo, ele não fez flashcards. Não sei se eu sorrio. Ele não fez flashcard. Gente, ele fez o feijão com arroz. Teoria, questões. Teoria, questões. Fechei a teoria, questões, refaça as questões. Focou nas questões que errou, porque as questões que te erra mexe com o teu ego, né? E acaba fazendo você, né? Desperta na tua mente ali aquela memória mais forte. Então, ele fazia isso. Amor. É mesmo. Ele não tem grifo. E discursiva. Ah, sim. A discursiva. Não esqueça disso. Ótimo. Ótima lembrança. Eu fui bem de discursiva, que como pastor fazia sermão, estudo bíblico toda semana. E então eu tinha facilidade em escrever. Às vezes eu tinha dificuldade em entender o tema, né? Fiz uma prova do COFITO que era a área de saúde, e a discursiva foi sobre uma guerra na Ucrânia com o grupo Wagner. E todos os pontos da questão discursiva eram muito específicas do grupo Wagner. Foi terrível, né? Essa discursiva. Mas a discursiva que veio do FNDE, que era dentro do tema... A educação foi maravilhoso. 90 linhas. 90 linhas. Isso fez muita gente correr da discursiva. Ele não tinha muita dificuldade, porque como pastor e como teólogo, ele escrevia muito. E ele não tinha problema também, você não tem problema de ler, porque lê muito, sempre leu muito. Então, ele não tinha dificuldade. Então, ele fez a teoria, da teoria, ele fez questões. Só isso, gente. É isso. Resumo da aprovação. Teoria, questões, depois só questões,
Foco nas questões que errou. E provas. Façam provas. Façam provas. Não desistam das provas. Não é prova de fazer em casa, não, gente. É diferente. Não é diferente? Diferente. Agora, lá na minha sala do FNDE, eu me lembro que um rapaz na minha frente, mas ao lado, assim, ele sentou, pegou o material, ele correu o olho, né, como ele estava na frente, né, e aí ele já levantou a mão, aí chamou a fiscal e disse, vou embora, ele só pode sair com 1 hora de prova. Eu disse, mas eu não tenho nada para fazer aqui durante 1 hora, estou indo embora. E levantou e foi embora. Olha o desespero, porque olha ele a mente. olhou aquelas questões de contas, de matemática aí, depois de contabilidade, e bateu desespero. Ele nem tentou responder ou deixar elas em branco e fazer as outras. Ele bateu desespero, ele foi embora. E não era o primeiro concurso dele, que antes da prova a gente conversou um pouco. Né? Trabalhem a mente de vocês. Não sabe, pula, vai para as outras. Não desespera, não. Não desespera. É trabalhar a mente e colocar na sua cabeça. Eu vou terminar o que eu comecei. Se eu comecei, termina. Termina. Nem que você seja eliminado, saia de lá só o pó da rabiola. Mas termina. Olha, eu estou fazendo curso de processo civil, né? Com o professor Moza Borba. Comecei em novembro, mas eu vou terminar o que eu comecei. Material bom é aquele que você termina. Outra coisa, esse aqui, ele não pula de material não, gente. Ele não fica pulando de material em material. Pim, pim, não. Ele escolheu Flávio Assis. É esse. E foi. Só quando é ruim, né? Teve um outro professor. Tinha um professor ruim, que eu não gostei. Que não gostou. Não, mas tinha um professor que você não se adaptou a esse, você só mudou. Mas migrou e foi até o final com o mesmo professor. Então, não pula de material, fica naquele material e faça as questões. Gente, as questões, elas são fonte de conhecimento. Lá tá o que a banca pede e dentro dessas questões já tem a teoria. Tem professor que faz explicação assim que tu fica, né, amor? Uma explicação excelente. O comentário dos colegas são maravilhosos. Então, faça questões. Então, para mim, resumindo, a minha família ficou muito assustada porque ele passou em um concurso com 1 ano, sem grifo, sem flashcard, sem resumo. Em 1 ano de estudo. Porque ele focou no que é suficiente. Questões. Fez uma boa base e fez questões, né? Então, as questões e refazer essas questões, elas são o suprassumo. Claro que eu tive tempo para estudar. Eu tive um ano. Eu tive 1 ano. Mas o meu 1 ano é diferente da maioria de 1 ano da maioria das pessoas. Porque como a gente fechou a empresa e a minha esposa disse, vamos estudar, vai estudar. Então, eu peguei 1 ano para estudar e auxiliar em casa, porque ela trabalha e ela estuda. Eu disse, eu não posso deixar que ela trabalhe, estude e organize a casa. Então, livrei ela do serviço da casa, né? Ela estuda de manhã, vai para o trabalho à tarde, e eu acordava cedo junto com ela, antes da Eva acordar, e aí eu organizava a rotina de saída da Eva, banho da Eva, essas coisas. E aí eu tinha um dia inteiro para estudar. Né? Então ela deu todo esse suporte, é diferente de quem trabalha o dia todo, como ela mesma. Ela trabalha, né? Lá ela gasta tempo de trânsito e tudo, e se estressa no trânsito. Então, mas eu tive esse tempo e esse apoio que muitas pessoas não têm. Então, o Evandro passou em 1 ano e 2 meses. Verdade. E eu estou estudando há 2 anos, mas de repente você trabalha, você tem muitas rotinas, né? Ele teve esse privilégio de... Foi muito bem colocado, porque muita gente quer se comparar, né? Mas no caso dele, além dele ter estudado direito, né? Ele tem a questão que a gente tem esse apoio familiar. Aqui a gente se apoia mesmo, precisando, um tá apoiando o outro. Então, quando ele decidiu, ele ficou o dia inteiro, né, em prol, tirando a parte das atividades de casa, que até para isso, quando ele resolveu estudar para concurso, a gente comprou uma máquina de lavar a louça, porque lavar a louça
demanda muito tempo, mais um robozinho para manter a casa limpa, ele não ficar precisando ficar limpando casa, né? E quando a gente viu que ele precisava, tá faltando só um golinho ali para ele passar, a gente colocou a Eva na creche para ele também ter a parte da tarde para estudar, porque quem tem criança sabe, né? Com ela em casa, ele estudava, mas não era a mesma qualidade. Que chama, que a companhia quer, e precisa também, precisa, né? Claro. E aí, a gente colocou a Eva na creche para ele ter tanto a manhã como a tarde para estudar, né? Então, ele aqui em casa, né? A gente sabe que muita gente não tem esse privilégio e aqui em casa ele teve. Então, isso faz uma diferença muito grande também na questão de estudo. Por isso que é importante rede de apoio, né? Se você tem uma rede de apoio, busque ajuda. Se você não tem, a gente tem que fazer o melhor com a realidade que nós temos. Eu já tive uma época que eu não tinha apoio de ninguém e eu encontrei formas de estudar. Infelizmente, cada um tem o seu contexto e não tem o apoio. E hoje, a gente tem esse apoio porque eu passei no concurso. Sim. Né? Eu já sou nomeada, eu já sou concursada, né? Eu já sou servidora pública. Então, através do concurso, pôde nos proporcionar dele ficar 100% em prol dos estudos, né? Isso é maravilhoso. No começo é difícil, né? Porque eu tinha uma rotina de trabalho de 7h30 à meia-noite, 7h30 da manhã à meia-noite, e aí quando para só para estudar, né? No começo. E é interessante que a minha última prova foi semana passada, se eu não estou enganado, dia 25 de fevereiro. O IPEA. Né? IPEA. Uhum. E aí, então, eu fiquei sem provas, estava aguardando a data do curso de formação, e a semana eu não estudei, não trabalhei e tal. E eu disse para ela ontem, ai meu Deus, eu já estou entediado, porque o computador foi por conserto, e eu já estou entediado, porque não estou estudando, não estou ainda trabalhando, o curso de formação vai ser em abril. Estudar vicia, isso pra mim, ouvir isso dele é muito importante, porque quando a gente saiu de Manaus, eu falei pra ele estudar pra concurso, ele disse que eu não dou conta dessa rotina que vocês têm, porque ele me via estudando, né? E ele, na cabeça dele, não era pra ele, não era a rotina dele, não cabia na rotina dele. E quando ele resolveu estudar, ele estudava mais do que eu. A rotina dele era bem mais dobrada do que a minha, porque, né, ficava o dia inteiro para estudar e eu tinha que trabalhar. Então, meu povo, a gente veio para cá com o objetivo de mostrar que fazer as questões, elas são fundamentais para a sua aprovação. A gente não precisa ficar inventando, né? A gente inventa muita coisa para estudar para concurso e que fazer bem feito a base e o básico, que é teoria e questões, também dá certo. Também funciona. A lei seca tá ali dentro das questões, então tu estuda a lei seca ali dentro também. Então, o direito constitucional, ele fez 100% lei seca, não foi, amor? Foi lei seca e questões. As leis da educação também, lei seca. Lei seca, ele pegou a lei seca ali, não tinha base nem o direito constitucional, mas foi lei seca, questões, leis secas e questões. Então, façam a base, façam questões. É tipo mantra. Façam uma base, façam questões. E trabalhem a mente de vocês para ela não derrubar vocês. De ir fazer a prova de manhã e não voltar para fazer a parte da tarde. Fazer a prova e não ir na heteroidentificação. Trabalhem a mente de vocês para que... Porque não é só estudar, é trabalhar o corpo e a mente. Você já tem que começar a se visualizar, a ver você assinando o termo de posse. A gente aqui tinha uma convicção muito grande que ele ia passar. Nossa convicção era 100%. E foi muito mais além do que... Eu confesso que o meu prazo era 2 anos para ele, né? E Deus abençoou e foi menos. Então, 2024 é o nosso ano. Agradeço a todos vocês que estão aqui vendo nossa live. Compartilhem com outras pessoas, né? E vou resumir mais uma vez para ficar enraizado em você. Faça a sua base teórica. Mesmo que seja por videoaula, faça. Kedma, são 200 aulas. Você quer ganhar 7 mil, 10 mil, 20 mil? São 200 aulas? Então você vai assistir 200. Não deixa nenhuma fora, não. Não deixa nenhuma aula. Passa. E junto com ali,
Fez uma hora de teoria, faz 20 minutos de questões. Fechou aquele conteúdo, fechou a teoria, faça questões, faça 100 questões por dia, faça 200 questões por dia, faça questões, tire um dia para refazer as questões que você errou, não deixe essa questão flutuando como eu fazia, deixava essa questão, aí quando ela voltava pro meu caderno, pá, errava de novo. Claro, eu não estava cuidando daquelas questões. E fazer base, fazer questões, refazer as questões que errou e faça a prova. Faça a prova. Não tenha medo de fazer prova. Faça a prova. Isso é super importante. Se na sua cidade não tem custo, faça a prova, faça a prova. É isso. Foi assim que ele passou, estudando dessa forma. Base, questões, foco nas questões que errou, fazer prova. Não faça as pressas, né? Só a FGV, Sesgran Rio tem umas questões, né, grandes com texto. Mas eu não vou conseguir fazer 100 questões hoje porque, né, tá muito... Não, faça 30, 40, mas leia com calma, com atenção, tente esmiuçar, né, marcar certo na hora da prova também, passar o gabarito certo também faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu já reprovei numa prova por isso também. Né? No virar a folha, eu virei a mesma de novo e aí fui marcando de cima para baixo e marquei 3 que eu já tinha marcado. Ixi. Então tem esse cuidado também. Fazer concurso vai além, né, do que só sentar e estudar. Então eu desejo para você um 2024 abençoado, porque aqui tá sendo uma bênção, eu desejo mesmo para você. Escreve aí. Tenho convicção que Deus vai nos dar mais bênçãos. Nós vamos voltar aqui com outras lives, com outras notícias boas, né? Hoje nós temos aí duas boas notícias. Ele, né, FNDE, a nossa filha Adrien encerra e lá no TJ São Paulo como oficial de justiça. E breve, mais notícias para vocês. Eu sou Kedma Bündchen, compartilho a minha vida de jornada de concurso. Engraçado... Anote as dicas que valem ouro. Engraçado que a gente fez uma live de como ser esposo de concurseira, né? A gente fez essa live, agora você tá nessa jornada. Ser esposo de concurseira, a melhor coisa é se tornar concurseiro junto com ela. Verdade. Gente, bom almoço, fiquem em paz. 2024, repita comigo, eu vou assinar meu termo de posse em 2024. Se visualize entrando no seu local de trabalho, porque já é real, já é real, já é real. Deus é conosco. Tchau, tchau. Espero que tenha ajudado você.